Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente, eu sou Paulo Lima. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Mirdá, de Mihaly Naimi. Estamos agora entrando no capítulo 27. Capítulo 27, a verdade deveria ser pregada a todos ou somente aos poucos eleitos. Mirdá revela o segredo de seu desaparecimento na véspera do dia da vinha e fala da autoridade forjada. Naronda. Muito tempo após a festa ter se tornado apenas uma lembrança, os 7 achavam-se reunidos em volta do mestre no ninho da águia. O mestre estava silencioso enquanto os companheiros reviam os memoráveis eventos daquele dia. Alguns maravilhavam-se da grande explosão de entusiasmo com que a multidão recebeu as palavras do mestre. Outros comentavam o comportamento estranho e tão inescrutável de Xamadã no momento em que vintenas de notas promissórias foram retiradas da tesouraria da arca e publicamente destruídas, e centenas de jarras e barris de vinho retirados dos celeiros e dados de graça, e muitos presentes valiosos devolvidos a seus doadores, pois ele não mostrou, de modo algum, nenhuma oposição, como todos nós esperávamos que fizesse, mas sem palavras e imóvel observava tudo aquilo enquanto vertia copiosas lágrimas. Benoon observou que, embora a multidão o aclamasse até ficar rouca, sua alegria não se devia às palavras do mestre, mas devia-se aos débitos cancelados e aos dotes devolvidos. Chegou mesmo a brandamente reprovar o mestre por desperdiçar fôlego com aquela multidão, que nenhum prazer mais elevado buscava, senão o de comer, beber e alegrar-se. A verdade, afirmou, não deveria ser pregada indiscriminadamente a todos, mas aos poucos eleitos. Então falou o mestre e disse: Mirdá, vosso alento, levado pelo vento, certamente se alojará em algum peito. Não pergunteis de quem é o peito, cuidai apenas de que o próprio alento seja puro. Vossa palavra procurará e encontrará certamente algum ouvido. Não pergunteis de quem é o ouvido, cuidai somente de que a própria palavra seja uma autêntica mensageira da liberdade. Vosso pensamento silencioso certamente moverá alguma língua a falar. Não pergunteis de quem é a língua. Cuidai somente para que o próprio pensamento seja iluminado por amorosa compreensão. Não penseis que algum esforço seja em vão. Algumas sementes ficam enterradas no solo por muitos anos, mas rapidamente brotam quando estimuladas pelo alento da primeira estação favorável. A semente da verdade está em todos os homens e em todas as coisas. Vosso trabalho não é semear a verdade, mas preparar a estação favorável para seu desabrochar. Todas as coisas são possíveis na eternidade. Portanto, não percais a esperança na liberdade de quem quer que seja, mas pregai a mensagem da libertação a todos, com a mesma fé e o mesmo zelo, tanto aos que não anseiam quanto aos que anseiam. Pois os que não anseiam certamente virão a ansiar. E os que são implumes agora, um dia limparão com os bicos suas penugens ao sol e com suas asas fenderão os mais longínquos e inacessíveis limites do céu. Micaster. Magoa-nos muito que até hoje, e apesar de nossas repetidas indagações, o mestre não queira revelar-nos o segredo de seu misterioso desaparecimento na véspera do dia da vinha. Não valemos sua confiança? Mirdá, quem quer que valha meu amor, certamente vale minha confiança. É a confiança mais do que o amor, Micaster? Não vos estou dando irrestritamente do meu coração? Se não vos falei dessa circunstância desagradável, foi porque estava dando a Xamadã tempo para que se arrependesse, pois foi ele que, com o auxílio de 2 estranhos, me levou à força naquela véspera para fora deste ninho da águia e me atirou no abismo negro. Infeliz Xamadã, jamais poderia sonhar que até o abismo negro receberia Mirdá
com mãos de seda e lhe providenciaria escadas mágicas para o cume. Naronda. Ao ouvir isso, todos nós ficamos estarrecidos e confusos, e ninguém ousava perguntar ao mestre como havia saído incólume daquilo que a todos parecia uma perdição certa. Todos ficaram silenciosos por um espaço de tempo. Rimbal. Por que Xamadã persegue nosso mestre, enquanto nosso mestre ama Xamadã? Mirdar. Não é a mim que Xamadã persegue. Xamadã persegue Xamadã. Dai aos cegos um semblante de autoridade, e eles arrancarão os olhos de todos que vêm, até mesmo os olhos daqueles que laboram duramente para fazê-los ver. Deixai um escravo agir do seu jeito durante um só dia, e ele transformará o mundo em um mundo de escravos. Os primeiros a quem ele flagelará e agrilhoará serão os que trabalham incessantemente para libertá-lo. Toda e qualquer autoridade terrena, não importa sua fonte, é forjada. Por isso, ela tinha as esporas e brande a espada, cavalga com espalhafatosa pompa e cerimônia reluzente, para que ninguém possa perceber seu coração falso. Ela monta seu trono instável sobre canhões e lanças. Ela decora sua alma, arrastada pela vaidade, com amuletos que inspiram medo e emblemas necromânticos, para que os olhos dos curiosos não possam ver sua deplorável pobreza. Uma autoridade dessas é, ao mesmo tempo, um subterfúgio e uma maldição para o homem que urge exercê-la. Ela tenta manter-se a todo custo, mesmo ao pavoroso custo de destruir o próprio homem, tanto os que aceitam sua autoridade, como também os que a ela se opõem. Devido à sua cobiça pela autoridade, os homens estão em constante tumulto. Os que exercem a autoridade estão sempre lutando para mantê-la. Os que não a têm não cessam de lutar para agarrá-las das mãos dos que a possuem. Entre mentes, o homem, o Deus envolto em faixas, é esmagado sob pés e cascos e abandonado no campo de batalha, sem ser notado, atendido ou amado. Tão furiosa é a luta e tão enlouquecidos pelo sangue estão os lutadores, que infelizmente ninguém para a fim de levantar a máscara pintada da face da noiva espúria e expor a todos sua monstruosa feiura. Acreditai, ó monges, que nenhuma autoridade vale o tremular de um cílio, a não ser a autoridade da sagrada compreensão que não tem preço. Para isso, nenhum sacrifício é excessivo. Uma vez atingida, possuí-la-eis até o fim dos tempos, e ela carregará vossas palavras com maior poder, que jamais poderão comandar todos os exércitos do mundo, e abençoará vossas ações com maior benevolência do que jamais poderiam sonhar em trazer ao mundo todas as autoridades terrenas combinadas. Isso porque a compreensão é o seu próprio escudo, seu poderoso abraço é o amor. Ela não persegue nem tiraniza, mas cai como orvalho sobre o árido coração humano e não abençoa menos os que a rejeitam do que os que dela bebem, pois demasiado segura da sua força interior, não recorre a nenhuma força exterior e porque demasiado intrépida, esquiva-se do uso do medo como arma para impor-se a qualquer ser humano. O mundo é pobre. O mundo é tão pobre de compreensão. E por isso, tenta esconder sua pobreza com o véu da autoridade forjada. E a autoridade forjada molda uma aliança defensiva e ofensiva, usando o poder forjado, e os dois colocam o medo no comando, e o medo destrói ambos. Não tem sempre acontecido que os fracos se unem para proteger sua fraqueza? Assim, a autoridade e a força bruta do mundo trabalham de mãos dadas sob o chicote do medo e pagam sua taxa diária à ignorância em guerras, sangue e lágrimas. E a ignorância sorri benignamente para todos e diz: bem feito. Bem feito, disse Xamadã a Xamadã ao consignar-me dar ao abismo. Mal sabia Xamadã, porém, que tendo-me atirado ao abismo, havia atirado a si mesmo, e não a mim. Isso porque o abismo não pode reter um Mirdar.
enquanto um chamadã tem de labutar duro e por muito tempo, a fim de escalar seus muros escuros e escorregadios. Uma bagatela é toda a autoridade terrena. Deixai os que ainda são bebês na compreensão divertir-se com ela. Mas vós não deveis impor-vos a homem algum, pois aquilo que é imposto pela força, mais cedo ou mais tarde, será deposto pela força. Não busquei autoridade sobre a vida dos homens, pois dela a onivotante é mestre. Nem busqueis autoridade sobre os bens dos homens, pois os homens estão tão encadeados aos seus bens quanto às suas vidas, e odeiam os que se intrometem em suas cadeias e deles desconfiam. Procurai, porém, um caminho para o coração dos homens por intermédio do amor e da compreensão. E, uma vez ali instalados, melhor podereis trabalhar para libertá-los de suas cadeias, porque o amor guiará vossas mãos, enquanto a compreensão segura a lanterna. Capítulo 28. O príncipe de Betar aparece com Chamadã no ninho da águia. O colóquio entre o príncipe e Mirdá sobre guerra e paz. Mirdá é emboscado por Chamadã. Naronda. Assim que o mestre acabara de falar isso e dedicávamos-nos a ponderar sobre suas palavras, ouvimos pesados passos do lado de fora, acompanhados de uma conversa digressiva e abafada. Logo, 2 soldados gigantescos, armados até os dentes, surgiram à entrada e tomaram a posição, um de cada lado, com os sabres desembainhados e reluzindo ao sol. A seguir, chegou um jovem príncipe com toda a regalia, seguido timidamente por Chamadã, e atrás dele, mais 2 soldados. O príncipe era um dos mais poderosos e famosos potentados das Montanhas Alvas. Parou por um momento à entrada e observou cuidadosamente os semblantes da pequena companhia ali reunida. Depois, fixando seus grandes e brilhantes olhos no mestre, inclinou-se muito e disse: Salve, santo homem! Viemos prestar homenagem ao grande Mirdá, cuja fama viajou longe nestas montanhas até alcançar a nossa distante capital. Mirdá. A fama viaja em uma carruã chiguinha lá fora. Em casa, ela cocheia com seu cajado. O superior é minha testemunha disso. Não confieis, ó príncipe, nos caprichos da fama. Príncipe. No entanto, doces são os caprichos da fama, doce é gravar o próprio nome nos lábios dos homens. Mirdá. É como gravar o nome nas areias da praia e imprimi-lo nos lábios dos homens. Os ventos e as marés o levarão das areias. Um espirro o soprará para fora dos lábios. Se não quiserdes ser espirrados fora pelos homens, não imprimais vosso nome em seus lábios, mas queimai-o em seu coração. Príncipe. Fechado com muitos cadeados, porém, está o coração dos homens. Mirdá. Os cadeados podem ser muitos, mas a chave é uma. Príncipe. Tendes essa chave? Porque tenho punjante necessidade dela. Mirdá. Vós também a tendes. Príncipe. Ai de mim! Vós me avaliais por muitíssimo mais do que realmente valho. Há muito que procuro a chave para o coração de meu vizinho, porém, em lugar algum a encontro. Ele é um poderoso príncipe e está inclinado a fazer-me guerra, e eu sou constrangido a levantar armas contra ele, apesar de minha tendência pacífica. Não vos deixei iludir por meu diadema e minhas roupas adornadas com pedras preciosas, mestre. Neles não encontro a chave que busco. Mirdá. Eles escondem a chave, porém não a vigiam. Despistam vossos passos, travam vossas mãos e desviam vossos olhos, tornando, assim, vossa busca sem nenhuma valia. Príncipe. Que quer o mestre dizer com isso? Devo despojar-me do meu diadema e de minhas roupas para encontrar a chave do coração do meu vizinho? Mirdá. Para conservar essas coisas, tereis de perder vosso vizinho. Para conservar o vizinho, tereis de perdê-las. E perder o vizinho é perder a si mesmo. Príncipe.
Não compraria por esse preço exorbitante a amizade de meu vizinho. Mirdad, não vos comprarieis por um preço tão insignificante? Príncipe, comprar-me a mim? Não sou prisioneiro para ter de pagar o resgate, e além disso, tenho um exército bem pago e bem munido para proteger-me. Meu vizinho não pode gabar-se de ter um melhor. Mirdad, ser prisioneiro de um homem ou de alguma coisa, só isso já é prisão amarga demais de suportar. Ser prisioneiro de um exército de homens e de uma hoste de coisas é um banimento sem remissão. Depender de qualquer coisa é ser prisioneiro dela. Dependei, portanto, somente de Deus, porque ser prisioneiro de Deus é ser livre de fato. Príncipe, devo então deixar a mim mesmo, meu trono e meus súditos desprotegidos? Mirdad, não deveis deixar a vós mesmo desprotegido. Príncipe, portanto, devo manter um exército. Mirdad, por isso deveis demitir vosso exército. Príncipe, mas meu vizinho imediatamente invadiria meu reino. Mirdad, vosso reino ele poderia invadir, mas a vós nenhum homem pode aniquilar. 2 prisões em uma não constituem um pequenino lar para a liberdade. Rejubilai-vos se vos expulsarem de vossa prisão. Não invejeis, porém, o homem que vier fechar-se de dentro de vossa prisão. Príncipe, sou rebento de uma raça famosa por seu valor no campo de batalha. Jamais forçamos outros povos à guerra. Quando, porém, nos forçam a ela, jamais nos esquivamos e jamais abandonamos o campo, a não ser com nossas bandeiras voando alto sobre os corpos dos inimigos. Vós me dais maus conselhos, Senhor, ao avisar-me que devo deixar meu vizinho fazer o que quer. Mirdad, não dissestes que quereis a paz? Príncipe, sim, gostaria de ter a paz. Mirdad, então não luteis. Príncipe, mas meu vizinho insiste em lutar contra mim, e eu preciso lutar contra ele para que a paz possa reinar entre nós. Mirdad, quereis matar vosso vizinho para poderdes viver em paz com ele? Que estranho espetáculo! Não há mérito em viver em paz com os mortos. É, porém, grande virtude viver em paz com os vivos. Se tendes de declarar guerra contra qualquer homem vivo, ou contra qualquer coisa cujos gostos ou interesses podem colidir às vezes com os vossos, então declarai guerra contra Deus, que fez essas coisas existirem, e declarai guerra contra o universo, porque nele existem incontáveis coisas que vos desconcertam a mente, turbando-vos o coração, e quereis ou não, intrometem-se em vossa vida. Príncipe, que devo fazer quando desejo estar em paz com meu vizinho e ele quer lutar? Mirdad, lutai. Príncipe, agora me aconselhais acertadamente. Mirdad, sim, lutai, não porém com vosso vizinho. Lutai com todas as coisas que vos levam a vós e a vosso vizinho à luta. Por que deseja vosso vizinho lutar convosco? Será porque tendes os olhos azuis e ele castanhos? Será porque vós sonhais com anjos e ele com diabos? Ou será porque o amais como a vós mesmos e considerais tudo que é vosso como sendo dele? São vossas roupas, ó príncipe, vosso trono, vossa riqueza, vossa glória e as coisas de que sois prisioneiros que fazem vosso vizinho querer lutar convosco. Quereis vencê-lo sem levantar uma só lança contra ele? Então, abri a marcha e declarai vós mesmos guerra a todas essas coisas. Quando as tiverdes conquistado, libertando vossa alma de suas garras, quando as tiverdes lançados ao monte de lixo, talvez vosso vizinho suspenda sua marcha e embainhe sua espada e diga a si mesmo: se essas coisas valessem uma guerra, meu vizinho não as teria lançado ao lixo. Se vosso vizinho perseverar em sua loucura e carregar para si o lixo, rejubilai-vos por vossa libertação de carga tão nociva e entristecei-vos da sorte de vosso vizinho. Príncipe, que dizeis de minha honra, que vale muito mais do que meus bens?
Mirdad. A única honra do homem é ser homem, imagem viva e semelhança de Deus. Todas as outras honras são desonras. Uma honra conferida por homens é facilmente retirada por homens. Uma honra escrita com a espada é facilmente apagada pela espada. Nenhuma honra, ó príncipe, vale uma flecha enferrujada, menos ainda uma lágrima ardente e menos ainda uma gota de sangue. Príncipe. E a liberdade? Minha liberdade e a de meu povo. Isso não vale o maior sacrifício? Mirdad. A verdadeira liberdade vale o sacrifício do ser. As armas de vosso vizinho não podem tomá-la. Vossas próprias armas não podem ganhá-la nem defendê-la, e o campo de batalha é, para ela, uma tumba. A verdadeira liberdade é ganha ou perdida no coração. Quereis a guerra? Então engajai-vos nessa guerra dentro de vosso coração contra o vosso próprio coração. Amai o coração de cada esperança, medo e desejo vão que tornam vosso mundo um chiqueiro sufocante, e achá-lo-eis mais amplo do que o universo. Vagueareis por esse universo à vontade, e nada será para vós um empecilho. Essa é a única batalha que vale a pena travar. Engajai-vos numa guerra dessas, e já não tereis tempo para quaisquer outras, que se tornariam para vós horrorosa bestialidade e armadilhas diabólicas que tencionam desviar-vos a mente e drenar-vos as forças, e assim far-vos-iam perder grande guerra contra vós mesmos, a qual é realmente uma guerra santa. Ganhar essa guerra é conquistar glória imorredoura, mas a vitória em qualquer outra guerra é pior do que a derrota total. Esse é o horror de todas as guerras dos homens, em que tanto o vencedor como o vencido esposam a derrota. Quereis a paz? Não a procureis em documentos verbosos. Não tenteis gravá-las nem mesmo nas rochas. Isso porque a pena que escreve paz escreve com a mesma facilidade guerra. E o cinzel que grava tenhamos paz pode facilmente gravar tenhamos guerra. E além disso, o papel e a rocha, a pena e o cinzel logo são atacados pela traça, pela podridão, pela ferrugem e por toda a alquimia dos elementos imutáveis. Isso não acontece com o coração atemporal do homem, que é a sede da sagrada compreensão. Logo que a compreensão é revelada, então está alcançada a vitória e a paz se estabelece no coração imediatamente e para sempre. Um coração compreensivo está sempre em paz, mesmo no meio de um mundo aturdido pela guerra. Um coração ignorante é um coração dual. O coração dual forma um mundo dual. Um mundo dual gera luta e guerra constantes, ao passo que um coração compreensivo é um coração uno. Um coração uno faz um uno singular, e o mundo uno é um mundo em paz, pois são necessários dois para que haja guerra. Eis porque vos aconselho a guerrear vosso coração, a fim de o fazerdes uno. O prêmio da vitória é a paz eterna. Quando puderdes ver, ó príncipe, em qualquer pedra um trono e encontrar em qualquer caverna um castelo, então o sol se alegrará muito em ver vosso trono e as constelações vossos castelos. Quando uma margarida qualquer for para vós a mais linda medalha e um verme qualquer vosso professor, então as estrelas jubilarão por parar sobre vosso peito, e a terra estará pronta para ser vosso púlpito. Quando puderdes reger vosso coração, que vos importará quem nominalmente rege vosso corpo? Quando o universo todo é vosso, que vos importa quem tem domínio sobre este ou aquele trato de terra? Príncipe, vossas palavras são incitadoras, mas a mim me parece que a guerra é uma lei da natureza. Não estão até os próprios peixes do mar em guerra constante? Não é o fraco presa do forte? E eu não quero ser presa de ninguém. Mirdad. O que vos parece guerra não é senão o modo de a natureza alimentar-se e propagar-se. O forte torna-se alimento do fraco, tanto quanto torna-se alimento do forte. No entanto, quem é forte e quem é fraco na natureza?
Só a natureza é forte, tudo mais é fraco e obedece à vontade da natureza, fluindo mansamente nas correntezas da morte. Só o imortal pode ser classificado como forte, e o homem é imortal, ó príncipe. Sim, mais poderoso do que a natureza é o homem. Ele consome o coração corpóreo da natureza apenas para chegar ao próprio coração incorpóreo. Ele propaga-se somente para elevar-se além da autopropagação. Deixai que os homens que querem ser justificados de seus desejos impuros pelos instintos puros das feras se denominem javalis, ou lobos, ou chacais, ou seja lá o que for, mas não permitais que rebaixem o nobre nome do homem. Crede em Mirdar, príncipe, e ficai em paz. Príncipe, o superior disse-me que Mirdar é bem versado nos mistérios da bruxaria. Eu gostaria que manifestasse alguns poderes para que eu pudesse crer nele. Mirdar, se revelar Deus no homem é bruxaria, então Mirdar é um bruxo. Quereis uma prova e uma manifestação da minha bruxaria? Vede, eu sou a prova e a manifestação. Ide avante, fazei o trabalho que viestes executar aqui. Príncipe, adivinhastes bem que tenho outro trabalho a fazer, que não o de entreter os ouvidos com vossas loucuras. O príncipe de Betar é um bruxo de outra espécie e vai imediatamente fazer uma demonstração de sua arte. Nisso, o príncipe indica a seus homens: trazei vossas correntes e agrilhoai as mãos e os pés deste homem Deus ou Deus homem, e mostremos a ele e a seus companheiros de que espécie é nossa feitiçaria. Narunda, como animais de rapina, os 4 soldados caíram sobre o mestre e rapidamente principiaram a prendê-lo pelos pés e mãos. Por um momento, os 7 ficaram sentados, paralisados, sem saber como encarar o que se passava diante deles, se era piada ou se era sério. Micaião e Zamora foram mais rápidos que os outros para entender a seriedade da ignóbil situação. Saltaram sobre os soldados como 2 leões enfurecidos e tê-los-iam derrubados se não fosse pela voz restritiva e tranquilizadora do mestre. Mirdar, deixai-os exercer sua obra, impetuoso Micaião. Deixai-os seguir o caminho, bom Zamora. As correntes não são mais assustadoras a Mirdar do que foi o abismo negro. Deixai que Xamadã se regozije em emendar sua autoridade com a do príncipe de Betar. A emenda despedaçará a ambos. Micaião, como podemos ficar à parte quando nosso mestre está sendo acorrentado como um criminoso? Mirdar, não fiqueis nem um pouco ansioso por mim. Ficai em paz. O mesmo farão a vós algum dia, mas isso prejudicará a eles e não a vós. Príncipe, assim será feito a cada velhaco e charlatão que se atrever a escarnecer da autoridade e do direito estabelecidos. Este santo homem, apontando para Xamadã, é o legítimo chefe desta comunidade, e sua palavra deve ser lei para todos. Esta arca sagrada, de cujos benefícios desfrutais, está sob minha proteção. Meus olhos vigilantes supervisionam seu destino. Meu braço poderoso está estendido por sobre seu teto e suas propriedades. Minha espada cortará a mão que tocá-los com má intenção. Que todos o saibam e tenham cuidado. Direcionando-se a seus homens novamente, levai para fora este patife. Sua perigosa doutrina já quase arruinou a arca. Arruinará nosso reino e a terra, se deixarmos que siga seu pernicioso curso. Vamos fazer que, doravante, ele apregue às sombrias paredes da masmorra de Betar. Fora com ele! Narunda, os soldados levaram o mestre para fora, seguido com jubiloso orgulho pelo príncipe e por Xamadã. Os 7 caminharam atrás dessa agourenta procissão, seguindo o mestre com os olhos, os lábios grudados pela dor, o coração transbordante de lágrimas. O mestre caminhava com passo firme e seguro e com a cabeça bem levantada. Tendo-se distanciado um pouco, olhou para trás em nossa direção e disse: Ficai firmes em Mirdar.
Não vos deixarei enquanto não lançar minha arca e colocar-vos no comando. Narunda. E por muito tempo depois, essas suas palavras ainda soavam alto a nossos ouvidos, acompanhados do pesado retinir das correntes. Capítulo 19. Xamadã, em vão, tenta reconquistar os companheiros. Mirdá retorna milagrosamente e dá a todos os companheiros, exceto a Xamadã, o beijo da fé. Narunda. O inverno desceu sobre nós, abundante, branco e incisivo. As montanhas silenciosas e sem vento estavam envoltas em neve. Só os vales lá embaixo mostravam algumas manchas verde pálido, e aqui e ali havia uma faixa de prata líquida que meandrava em direção ao mar. Os 7 eram esbofeteados alternadamente por ondas de esperança e de dúvida. Micaion, Micaster e Zamora inclinavam-se para a esperança de que o mestre voltasse conforme havia prometido. Benon, Rimbal e Abimar agarravam-se à dúvida quanto ao seu retorno. Todos, porém, sentiam um terrível vazio e vexatória futilidade. A arca estava fria, triste e inóspita. O silêncio gelado pairava em suas paredes, apesar dos esforços incansáveis de Xamadã para dar-lhe vida e calor. Desde que Mirdá fora levado, Xamadã procurava afolgar-nos com sua gentileza. Ofereceu-nos a melhor refeição e o melhor vinho, mas a refeição não sustentava e o vinho não animava. Queimava muita lenha e carvão, mas o fogo não aquecia. Mostrava-se muito gentil e aparentemente afetuoso, mas sua polidez e afeição afastavam-nos cada vez mais dele. Durante muito tempo, ele não fez menção ao mestre. Afinal, abriu o coração e disse: Xamadã, vocês me julgam mal, meus companheiros, se pensam que não gosto de Mirdá. Ao contrário, dele me apiedo de todo o coração. Pode até ser que Mirdá não seja um homem mau, mas é um visionário perigoso, e sua doutrina é completamente impraticável e falsa neste mundo de ações e fatos concretos. Ele e os que o seguem terão um fim trágico em seu primeiro encontro com a dura realidade. Disso estou deveras certo e quero salvar meus companheiros de tal catástrofe. Mirdá pode ter uma língua hábil, inspirada na leviandade da juventude, mas seu coração é cego, teimoso e não reverencia Deus, ao passo que eu reverencio o verdadeiro Deus em meu coração e tenho a experiência dos anos para dar a meu julgamento peso e autoridade. Quem poderia ter manejado a arca durante anos melhor do que eu? Não tenho eu vivido convosco tanto tempo, sendo para vós tanto irmão como pai? Não têm sido abençoadas vossas mentes com a paz e nossas mãos com excessiva plenitude? Por que permitir que um estranho venha demolir aquilo que levamos tanto tempo para construir e semear a desconfiança, onde a confiança era senhora e a luta, onde a paz era rainha? É completa loucura, meus companheiros, soltar o pássaro que se tem na mão por 10 numa árvore. Mirdá queria fazer-vos deixar esta arca, que por tanto tempo vos abrigou e conservou perto de Deus, dando-vos tudo que um mortal pode desejar e mantendo-vos uma distância segura do tumulto e da angústia do mundo. Que vos prometia ele em troca? Dor no coração, desapontamentos e pobreza com infindável luta além do mais. Isso e muitas coisas piores é o que vos prometia. Prometia-vos uma arca nos ares, na vastidão do nada, sonho de um louco, fantasia de criança, doce impossibilidade. É ele, por acaso, mais sábio do que o pai Noé, o fundador da arca-mãe? Dói-me demasiado ver que dais qualquer atenção a seus delírios. Posso ter pecado contra a arca e suas sagradas tradições quando apelei contra Mirdá, para o braço forte do meu amigo, o príncipe de Betar, mas tinha no coração o vosso bem-estar, e só isso justificaria minha transgressão. Quis salvar-vos e salvar a arca antes que fosse muito tarde, e Deus estava comigo, e eu vos salvei. Jubilai comigo, companheiros,
e agradecei ao Senhor por ter nos poupado da grande ignomínia de ver com nossos olhos pecaminosos o desfazimento de nossa arca. Eu, por mim, não conseguiria sobreviver a essa vergonha. Agora, porém, dedico-me novamente ao serviço do Deus de Noé e de sua arca, e ao vosso serviço, meus amados companheiros. Sede felizes como antigamente, para que minha felicidade seja completa em vós. Naranda. Chamadã chorou ao pronunciar estas palavras, e suas lágrimas causavam piedade, porque demasiado solitárias, visto que não encontravam companhia em nenhum de nossos corações e olhos. Certa manhã, quando o sol irradiou sobre as montanhas, após longo assédio de um tempo sombrio, Zamora apanhou sua harpa e pôs-se a cantar. Congelada está a canção nos lábios feridos pelo frio de minha harpa, e aprisionado pelo gelo está o sonho no coração, aprisionado pelo gelo de minha harpa. Onde está o alento que degelará tua canção, ó minha harpa? Onde está a mão que resgatará o sonho, ó minha harpa? Na masmorra de Betar. Vento mendicante, vai e suplica para mim uma canção das correntes na masmorra de Betar. Furtivos raios de sol, ide e arrebatai para mim um sonho das correntes na masmorra de Betar. Estendidos por toda a amplidão do céu, estavam as asas de minha águia, e debaixo delas eu era rei. Agora sou apenas uma criança abandonada e um órfão. E uma coruja rege meu céu, porque minha águia voou para um ninho distante, para a masmorra de Betar. Narunda. Uma lágrima escorreu do olho de Zamora, e suas mãos caíram flácidas. Sua cabeça pendeu sobre a harpa. Essa lágrima deu vazão à nossa tristeza represada e abriu as comportas de nossos olhos. Micaion pôs-se de pé de um salto e, gritando com voz forte, "Estou sufocando!", precipitou-se em direção à porta e saiu ao ar livre. Zamora, Micaster e eu o seguimos através do átrio e até o portão no grande recinto exterior, além do qual não era permitido aos companheiros se aventurarem. Micaion arrancou o pesado ferrolho com um único poderoso puxão, abriu o portão de par em par e arrojou-se para fora como um tigre de sua jaula. Os outros 3 seguiram Micaion. O sol estava cálido e brilhante, e seus raios, refratados pela neve gelada, quase cegavam. Colinas desprovidas de árvores e cobertas de neve ondulavam diante de nós até onde a vista podia alcançar, e todas pareciam abrasadas com fantásticos matizes de luz. Em toda a volta era uma imobilidade tão plena que incomodava os ouvidos. Só o crepitar da neve sob os pés quebrava o encantamento. O ar, embora gélido, de tal modo nos acariciava os pulmões que nos sentíamos impelidos para a frente sem esforço de nossa parte. Até mesmo o humor de Micaion mudou, e ele parou para exclamar: "Como é bom respirar! Ah, somente respirar!" E verdadeiramente parecia que pela primeira vez sentíamos o gozo de respirar livremente e sentíamos o significado da respiração. Havíamos andado um pequeno trecho quando Micaster divisou um objeto escuro em uma elevação longínqua. Alguns pensaram ser um lobo solitário, outros uma rocha limpa da neve pelo vento. Mas o objeto parecia mover-se em nossa direção e decidimos rumar ao seu encontro. Cada vez mais ele se aproximava e cada vez mais assumia uma aparência humana. Subitamente, Micaion deu um grande salto para a frente, e ao mesmo tempo em que gritava: "É ele! É ele!" E era ele. Seu andar gracioso, seu porte imponente, sua nobre cabeça levantada. O vento alegre brincava de esconde em suas vestes fluidas e despreocupadamente flertava com suas longas mechas negras. O sol havia tingido levemente o rosto moreno-ambar, mas os olhos escuros e sonhadores cintilavam como sempre,
e enviavam ondas de serenidade, confiante e amor triunfante. Os pés delicados, amarrados com correias às sandálias de madeira, eram beijados pela geada, que os deixava brilhantemente rosados. Micaion foi o primeiro a alcançá-lo, e atirou-se aos seus pés, soluçando e rindo, e murmurando como alguém em delírios. Agora minha alma me foi reconstituída. Os outros 3 fizeram o mesmo, mas o mestre os ergueu, um a um, abraçando-os com infinita ternura, ao mesmo tempo em que dizia: recebei o beijo da fé. De hoje em diante, vós dormireis na crença e despertareis na crença, e a dúvida já não se aninhará em vosso travesseiro, nem paralisará vosso passo com hesitação. Os 4 que haviam permanecido na arca, ao contemplarem o mestre à porta, julgaram-no, a princípio, uma aparição e ficaram muito assustados. Quando, porém, ele os saudou, cada um pelo nome, e ouviram sua voz, precipitaram-se a seus pés, exceto Xamadã, que ficou grudado à sua cadeira. O mestre agiu e falou com os 3 conforme havia agido e falado com os outros. Xamadã, com o olhar vazio, tremia da cabeça aos pés. Sua face ficou mortalmente pálida. Os lábios contorciam-se e as mãos apalpavam desordenadamente na cinta. Subitamente, escorregou da cadeira e, rastejando, chegou ao lugar em que o mestre se encontrava de pé. Passou os braços em volta dos pés de Mirdad e disse, convulsivamente, com a face voltada para o solo: também eu creio. O mestre também o levantou, mas sem beijá-lo disse: Mirdad. É o medo que faz tremer a poderosa compleição de Xamadã e a língua dizer: também eu creio. Xamadã treme e curva-se diante da bruxaria que tirou Mirdad do abismo negro e da masmorra de Betar. E Xamadã teme retaliação. Que sua mente se acalme quanto a isso e que volte o coração na direção da verdadeira fé. Uma fé que nasce de uma onda de medo é somente espuma do medo. Levanta-se e decanta com o medo. A verdadeira fé não floresce a não ser no talo do amor. Seu fruto é compreensão. Se tens medo de Deus, não crês em Deus. Xamadã, afastando-se com os olhos sempre voltados para o chão. Xamadã é um miserável e um marginal em sua própria casa. Permiti que eu, pelo menos, seja vosso servo por um dia, e vos traga um pouco de carne e alguma roupa quente. Deveis estar com muita fome e frio. Mirdad, tenho carne que as cozinhas ignoram, e o calor que não é emprestado do fio de lã ou da língua de fogo. Bom seria que Xamadã armazenasse mais de minha carne e de meu calor, e menos de outros víveres e combustíveis. Vede, o mar veio hibernar nos picos, e os picos estão alegres por vestirem o mar gelado como um manto, e os picos estão aquecidos em seu manto. Também o mar está alegre por deitar-se por um espaço de tempo tão quieto e tão encantado nos picos, mas somente por um tempo, pois a primavera chegará, e o mar, como uma serpente que hiberna, desenrolar-se-á e reclamará sua liberdade, temporariamente hipotecada. Novamente correrá de costa a costa, e novamente subirá aos ares e vagará pelo céu e aspergirá onde aprouver-lhe. Mas há homens como tu, Xamadã, cuja vida é um inverno constante e uma hibernação ininterrupta. São aqueles que ainda não receberam os augúrios da primavera. Vê, Mirdad é aquele que é o augúrio. Um augúrio de vida é Mirdad, e não um dobre fúnebre. Quanto tempo mais ficarás hibernando? Crê, Xamadã, que a vida que os homens vivem e a morte que morrem é apenas uma hibernação. Eu venho para despertar os homens de seu sono e chamá-los de suas covas e de suas tocas para a liberdade da vida imorredoura. Crê para teu bem e não para o meu. Naronda, Xamadã pareceu imóvel e não abriu a boca.
Benoon sussurrou-me que perguntasse ao mestre como conseguir escapar da masmorra de Betar. Mas a língua não me obedecia para fazer a pergunta, que, não obstante, foi logo adivinhada pelo mestre. Mirdad, a masmorra de Betar já não é uma masmorra, tornou-se um santuário. O príncipe de Betar já não é um príncipe. Ele é, hoje, um peregrino anelante como vós. Mesmo uma masmorra sombria, Benoon, pode ser transformada em um estonteante farol. Mesmo um altivo príncipe pode ser convencido a depor sua coroa diante da coroa da verdade. E até as rosnantes correntes podem ser induzidas a produzir música celeste. Nada é milagre para a sagrada compreensão, que é o único milagre. Narunda. As palavras do mestre, concernentes à abdicação do príncipe de Betar, caíram como um raio sobre Xamadã, e para nossa consternação, ele foi subitamente tomado por um espasmo tão estranho e tão violento que tememos seriamente por sua vida. O espasmo terminou com um desmaio, e ele nos deu muito trabalho antes que tivéssemos finalmente conseguido fazê-lo voltar a si. Fim do capítulo 29. Muito profundo tudo isso. Agradeço sua presença por aqui e nos encontraremos no próximo vídeo.